chuta a bola nas paredes aqui, né? Então, aí para me tirar de casa, para me parar de quebrar as coisas dentro de casa, minha mãe disse: ó, vou te botar numa escolinha aí. Na época, a escolinha que a gente escolheu, o Caxias não tinha a escolinha para crianças de 7 anos, só o Juventude. E aí eu tinha um tio meu que ele era, ele participava, né, dessa escolinha, ele era árbitro nos finais de semana e ele me levou, facilitava, né, para me levar até lá. E aí a gente foi para a escolinha do Juventude. Então, desde os 7 anos que eu fiz minha categoria de base, vamos dizer assim, passei pela Juventude, né? E fui isso, toda a minha categoria de base foi ali no Juventude, passando desde o dente de leite, né, que era até 12 anos. Hoje mudou um pouquinho as nomenclaturas, né? É tudo sub-13, sub-15, enfim. Na época era infanto juvenil, juvenil, tal, júnior, então eu fiz todas as etapas, né? Peguei todos os treinadores ali, o Jonas, que está até hoje no Juventude, foi meu treinador para quem tem filhos que estão treinando lá no Juventude, todo mundo conhece o Jonas, né? E ele também foi meu treinador na base, né? E aí eu fui após a categoria de base, profissionalizei ali no Juventude mesmo. No nosso último ano da nossa categoria, né, o 1981, que a gente chama, né, que é o 81 de sub-20, que no caso foi em 2001, a gente fez uma bela campanha no estadual e tivemos o primeiro título estadual do Esporte Clube Juventude, né? Então a gente teve em 2001 o primeiro título estadual que o Juventude conquistou. Isso já credenciou a gente para ir subir profissional. Era uma época que era muito difícil tu subir profissional antes da idade, né? Então a maioria dos jogadores assim estourava a idade para ir profissional. Era algumas raras exceções que subiam antes, né? E daquela equipe campeã estadual em 2001, subimos em 12 atletas, né? Foi do grupo campeão, foram os 11 titulares, já tinha dois jogadores do profissional, que era o Fernando Menegasso e o Leonardo Manha, que eles estavam treinando já com o profissional, e subiram mais 12, né? Então a gente foi uma equipe assim que compôs o outro ano com muita força, assim, 2002 isso, né? Que aí nesses períodos aí para quem é da época e torcedor do Juventude, foi época que o Juventude também revelou Marcelo Costa, Michel, Camassola, Dante, Renato Mineiro, enfim, uma turma enorme aí que fez belas campanhas na Série A pelo Juventude nos inícios dos anos 2000, né? E aí, a partir dali, quando tu profissionalizei ali final das categorias de base, passei algum período jogando no profissional e alguns anos, né, nos primeiros anos de profissional, eu acabei rodando um pouco no interior. Fui jogar a Série C no final do ano de 2012 pelo Brasil de Pelotas. Aí depois lá foi o primeiro trabalho profissional com o Mano Menezes, foi um dos meus treinadores que eu mais trabalhei assim no período desse início. Depois voltei para o Juventude, joguei o estadual, aí voltei para o Guarani de Venâncio, para o interior, para rodar, pegar, né, calejar um pouco. Aí voltei para o Brasileiro, aí joguei o Brasileiro de 2013, aí voltei para o Brasileiro 2004, enfim, joguei mais uns 2, 3 anos seguidos no Juventude. E a partir de 2006, eu acabei saindo e fui rodar, vamos dizer assim, né? Aí, nesse período ainda, entre 2004 para 2005, eu joguei o estadual no Juventude e depois eu fui jogar a Série B no Grêmio, que foi um capítulo à parte, vamos dizer assim, né, da minha história futebolística, né? Em 2005, o Grêmio estava na Série B, era um ano complicado, assim, para o Grêmio, com pouco dinheiro, pouco recurso, e o Mano Menezes foi o treinador que assumiu lá, e como eu já tinha trabalhado 2 vezes com ele, acabei indo para lá. Fizemos uma Na verdade, em 2013. Ele trabalhou em 2002 lá e eu estava no Brasil de Pelotas. Aí nós trabalhamos juntos no segundo semestre, que foi quando eu joguei com ele na Série C no Brasil de Pelotas. E no outro ano ele voltou para o Guarani e aí eu fui com ele para o Guarani de Venâncio. Então eu tive um ano lá com ele, na verdade 6 meses, né? Que os campeonatos do interior sempre são um pouco menores, né? Não pega o ano todo. E aí lá eu trabalhei a segunda vez com o Mano Menezes e acabei voltando para o Juventude, fiquei mais 2 anos ali, e aí em 2005, quando ele assumiu o Grêmio, ele estava precisando de um lateral
naquela função, né? Um lateral esquerdo, enfim, que fizesse uma função pelo lado esquerdo também de volante, segundo volante, enfim, na época ele me levou para lá. E aí a gente acabou tendo uma campanha que botou o Grêmio de volta na primeira divisão. Isso foi muito marcante para mim, né? Para minha carreira, isso foi muito bom. Voltei para o Juventude, joguei mais um estadual e aí saí. Né? Aí depois daquele ano de 2006, que foi o último ano que eu joguei no Juventude, passei por Ipatinga em 2007, aí fui para Chapecoense em 2008, 2009 eu fui jogar no Paraná, 2010 no São Luís de Juí, voltei para o Sul, e depois eu fui para a Grécia. Foi um período que eu fiquei 1 ano e meio fora do país, né? Foi 2010 e fiquei até metade de 2011. Né, que lá a temporada terminou lá metade de 2011, acabei voltando, 2011 voltei para o esportivo, aí fiquei um período de 3 anos no esportivo, foi um período bom, porque eles também estavam na divisão de acesso na época, e a gente teve o acesso à primeira divisão em 2012, e fizemos uma bela campanha em 2013 no Gauchão, fomos até a semifinal do Gauchão contra o Inter, acabamos perdendo no Centenário, naquele período que o Inter estava em reforma no Beira-Rio, jogava no Centenário, né? Então foi uma campanha bem boa que o Sportivo fez, a gente estava presente. Eu acho que foi um pouquinho depois, cara, mas não foi muito depois, não. Acho que foi alguns anos, uns 2, 3 anos depois, que ele acabou perdendo o título para o Novo Hamburgo. Mas naquele ano ali a gente perdeu a semifinal e o Inter foi à final. E no outro ano eu acabei saindo do esportivo e vindo para o Brasil de Farroupilha, que onde, se for contar desde 2014 até agora 2024, são 10 anos, e desses últimos 10 anos eu passei 7 dentro do Brasil de Farroupilha, né? Então, entre ex-atleta, entre jogando e brigando para tentar subir o time e depois como auxiliar da comissão profissional, ou também como treinador das categorias de base, né, que eu fui treinador da 17, agora estou treinador da 20, já fui auxiliar de profissional, já assumi o time profissional em alguns jogos, em um final de campeonato, principalmente em 2021, que foi um período onde o Brasil estava aquela coisa, né? O clube sempre tem um pouquinho de dificuldade financeira, a gente tem que tá fazendo algumas situações que a gente tem que é, se superar dentro do clube, e o clube naquele momento faltava algumas rodadas para terminar o campeonato, estava numa briga entre fugir do rebaixamento e classificar, eu acabei assumindo, a gente conseguiu classificar, né? Escapamos do rebaixamento e conseguimos classificar, mas era uma situação difícil, a gente tinha uma média de idade de 22 anos e as equipes do Gauchão, da divisão de acesso, a média de idade é tudo 28, 29 anos, então a gente tinha um time extremamente jovem, né? E isso pesou um pouquinho na hora do mata-mata, né? Acabamos ganhando em casa o primeiro jogo do Guarani de Bagé e perdemos o segundo jogo em Bagé. Então perdemos 2-0 e o Bagé, o Guarani acabou subindo naquele ano, né? Na outro mata-mata ele passou também e acabou subindo. Nós perdemos para uma equipe que tinha subido. E aí depois nisso também tinha recém passado a pandemia, então deu uma travada nos clubes do interior, né? Em 2020 ali muito clube do interior fechou, parou, tanto categoria de base quanto profissional. E aí, vamos dizer assim, freou um pouco a nossa carreira, vamos dizer assim, né? E aí, nisso, quando voltamos, aí eu fui para. Eu também trabalhei no próprio Brasil como auxiliar do profissional, isso em 2022. 2023, aí voltei para a base na Pafute, na Sub-20, e agora em 2024 estou na Sub-20 do Brasil de novo. Novamente estou, né, tô por aqui. É,
Olha, sabe que essa é a pior parte pra gente, né, porque é um vício pra gente jogar futebol e chega um momento que tu já não consegue mais corresponder ao que tu imagina como um alto rendimento, né. E eu me lembro que em 2000, como eu te falei, né, 2014 eu foi o meu primeiro ano, na verdade foi o meu segundo ano no Brasil de Farroupilha, eu tinha jogado em 2007 ali, passei um segundo semestre, uma copinha, enfim, mas, quando eu voltei, né, retornei foi 2014 e a gente teve uma decepção muito grande, porque a gente foi até a disputa da vaga, acabamos ganhando um jogo fora e perdemos em casa a classificação. Isso foi, assim, uma decepção muito grande para nós, assim, tanto de Farroupilha quanto do clube, e para mim também como profissional, sabe? Eu já tinha tido 3 acessos na carreira, então eu estava confiante que aquilo ali seria mais uma situação boa para nós, mas assim, o futebol ele te prega peças, né? Nem sempre o que tu imagina ele vai acontecer, mas muitas vezes acaba acontecendo de uma maneira diferente. E isso, aí eu fiquei mais um ano. Aí em 2015 eu ainda passei pelo Caxias, aí voltei para o Brasil em 2016 e foi um ano que também nós estávamos com uma estrutura boa, com condição boa, a gente tinha um time forte e eu acabei me machucando na pré-temporada. Era uma coisa rara acontecer comigo, eu machucar, ter lesões musculares, eu tive muito pouco e no final da carreira a gente acaba tendo mais, né, mais comum, porque a musculatura já não é mais a mesma e a gente tenta manter esse mesmo ritmo de treinamento. E eu acabei tendo uma lesão que me tirou de praticamente toda a competição. E isso foi bem ruim também para mim. Já estava, vamos dizer assim, no limite físico, mas eu ainda queria jogar, porque é uma das coisas que a gente mais gosta, mais sabe fazer e mais gosta de fazer, né? A gente, que nem eu sempre vejo o Oscar falando, né, o ex-jogador de basquete, que ele sempre dizia que ele amava jogar basquete e ainda as pessoas pagavam ele para fazer isso, né? E essa era a sensação que a gente tinha. Pô, eu amo jogar futebol e ainda sou pago para isso, vamos dizer assim, né? Mas ali já estava começando a ficar complicado. Nesse meio tempo do meu início de carreira, minha mãe sempre me incentivou a me estudar, né? Então eu consegui me formar em educação física enquanto eu estava no Juventude. Eu comecei lá com 18, 19 anos, ainda estava na categoria sub-20, fiz faculdade, iniciei, tranquei várias vezes, voltei, enfim, perdi alguns semestres, voltava no outro, mas acabei me formando em educação física. Então eu já tinha um pensamento de trabalhar com futebol após, né, parar de jogar. Mas a gente nunca sabe a hora que é a hora certa, né? Aí em 2016 eu acabei terminando o ano com uma lesão, que eu acabei me tirando da competição, e em 2017 eu fiquei mais um ano no Brasil, né? Então foi o último ano que eu joguei profissionalmente. E também foi um ano que a gente buscou classificação, buscou para subir, mas não tivemos o êxito no acesso, né? O Brasil ele está há algum tempo já na divisão de acesso e esse é um dos grandes objetivos do clube hoje, né? É buscar algo mais, é tentar sair da divisão de acesso e buscar o acesso. E aí, em 2018, eu estava naquela ideia se eu parava ou não, já tinha meio que decidido parar, e conversando com os diretores do Brasil, na época eram muito meus amigos, porque eu tinha passado muitos anos ali, né? A gente já se conhecia há muito tempo. E eu falei para eles: olha, eu já não tenho mais, eu acho que, condições de ajudar tanto dentro de campo, mas gostaria, de repente, de ter uma oportunidade como auxiliar, né, uma coisa assim, ou como treinador da base, enfim, já começamos a comentar sobre isso. E aí, em 2017, surgiu essa possibilidade. Né? Nessa possibilidade aí de eu ser o auxiliar do profissional na divisão de acesso. E eu fui com tudo, né? Vamos dizer assim, cara, 2018 é o ano que eu ia, vamos dizer assim, retomar a minha carreira, né? Mudar, né? Virar a chave, né? Deixar de ser atleta profissional e virar auxiliar, né? Ou, enfim, me preparar para ser treinador. E a partir dali, aí sim, eu comecei a focar um pouco mais nisso, 18, 19, aí veio a pandemia em 2020, né, que daí, como eu estava falando, a gente estava nos clubes do interior, categorias de base, todos os clubes acabaram tendo que segurar, fechar, né, vamos dizer assim. Eles pararam com os treinos, porque foi um período muito complicado, só voltaram em 2021. Que aí foi quando eu voltei para o Brasil como treinador da Sub-17. E aí eu fiquei um período de treinador da Sub-17, e aí aconteceu, como eu falei, né, aquela situação de o Brasil precisar de um treinador no final da competição, e eu acabei assumindo o Brasil e, enfim, tô nessa lida aí tentando
buscar meu espaço dentro do mercado. É, o Lucas, claro, com certeza. A gente jogou em dois times juntos, a categoria de base, ele é um pouco mais velho que eu, e então ele, quando ele estava, por exemplo, no sub-20, eu estava no sub-17, ou subindo para o sub-20, a gente jogou alguns anos juntos na categoria de base, depois no profissional também, a gente jogou junto. E depois a gente também, nesse período que eu fui emprestado para o Brasil de Pelotas, em 2002, ele foi junto para lá, eu, ele e o Humberto, são os três atletas que fomos na época do Brasil de Pelotas para, aliás, do Brasil, do Juventude para o Brasil de Pelotas, então a gente teve um vínculo bem grande, assim, se juntou, ficamos bem amigos, depois voltamos para o Juventude, enfim, até hoje, ele hoje mora em Farroupilha, né, então a gente acaba tendo um contato maior, assim, algumas vezes que a gente está por lá, enfim, a gente sabe da vida dele, ele começou a se estabelecer ali em Farroupilha, então a gente consegue conversar. Eu acho que essa experiência, principalmente a de campo, ela conta muito, sabe? Porque esse ambiente de vestiário, eu acho que o que eu percebo desse período todo que eu fui atleta, sabe? A grande dificuldade do treinador é a gestão de grupo, tá? Porque tu imagina que são 30 pessoas, das 11 delas que seriam os titulares do momento, eles estão felizes, então tá tudo tranquilo com eles, o treinador é bom, enfim. Aí tu pega lá os outros 10, 12 que estão no banco, né? Eles estão puto da cara, mas até tudo bem, mas estão indo para os jogos. E ainda tu tem mais 5, 6 caras que nem para os jogos estão indo. E todos eles estão querendo jogar. E aí tu tem que saber administrar isso, porque não é muito fácil tu manter a equipe toda motivada, né? E eu vejo que os treinadores que tiveram mais, vamos dizer assim, mais êxito na carreira são as pessoas que elas têm, além do campo, né? Eles têm que saber, eles têm que entender do futebol também, mas além do campo, essa parte de gestão de pessoas. A gente acaba tendo muita vivência nessa situação e isso se repete, né? A cada grupo que a gente passa, a gente pega situações diferentes, algumas já vividas em outros períodos, né? Ou tanto como atleta ou como mesmo na comissão técnica, como parte da comissão, integrante parte da comissão. E a gente procura resolver da melhor maneira possível, né? Até as experiências negativas que a gente teve antigamente, a gente tira, pá, isso aqui, se acontecer comigo, eu vou lidar de outra maneira, porque essa maneira aqui eu não achei legal. Então, isso pesa a nosso favor. Eu até, o ano passado, o segundo semestre, eu tirei para fazer a licença A da CBF, que hoje é uma exigência de praticamente todos os clubes, né? A gente tem que estar habilitado para isso, né? Então, além da faculdade, eu procurei estudar, me atualizar um pouco mais aí para a gente sempre estar dentro das requisições, né? Do que os clubes hoje exigem e principalmente as competições, né? Por exemplo, se tu vai ser treinador do Campeonato Paulista, tanto A1, A2 ou A3, tu é obrigado a ter licenciado. Tu já não consegue mais ser treinador lá em São Paulo se tu não tiver a licença da CBF. Categoria de base, então, também. A própria CBF hoje, se o Juventude, categoria de base, for disputar uma competição nacional, ou Copa do Brasil, sub-17, brasileiro, sub-20, enfim, o treinador tem que estar habilitado. Então, isso faz parte do processo de evolução, e é importante isso, porque eu vejo que às vezes acontece muita a briga entre o acadêmico e o ex-atleta, né? Quando ele é ex-atleta, muitas vezes porque é assim que se faz, e o acadêmico, não, é esse o jeito que se faz, e acaba tendo um conflito vamos dizer assim, de interesses, um conflito de posicionamentos, mas eu acho que o importante é conseguir aliar os dois, né? Conseguir
ter a experiência do ex-atleta, mas não deixar de estudar, não deixar de se atualizar, porque as coisas evoluem, tu tem dentro do esporte, tu tem muita coisa que pode ser valorizada, né? Tu tem outras disciplinas, por exemplo, a psicologia, tu tem que usar muitas vezes. Se tu olhar hoje o Fernando Diniz dando entrevista coletiva após o jogo, inúmeras vezes ele fala da parte psicológica dos atletas, de como tu lidar com isso, de tentar trazer o atleta mais para o teu lado, ou fazer ele melhorar, não só dentro de campo, mas sim como pessoa, né? Fazer ele se sentir melhor dentro do grupo. Então, isso é uma coisa que o estudo te ajuda, né? E nem tanto só o estudo é o que vai resolver o teu problema, porque a teoria realmente às vezes ela é uma situação, ela te ajuda em muitos momentos, mas ela não te resolve todos os problemas que a prática te apresenta, né? Então às vezes a gente precisa estar com isso alinhado, né? Ah, não conseguiu ser atleta profissional, mas estudou bastante, mas a vivência de vestiário, de categoria de base, de passar por várias categorias até chegar no profissional, eu acho que é muito importante, mesmo como treinador, tu tem que também ter esse, vamos dizer, acesso, né? Essa ascensão, vamos dizer assim. Eu vou ser bem sincero, eu acho que eu tive muita sorte nos treinadores que eu passei, assim, na categoria de base. Porque desde o Jonas, assim, que hoje é uma referência, não só no Rio Grande do Sul, não só aqui em Caxias, é uma referência nacional. Até quando eu fui fazer a licença, até um adendo aí, falando sobre a base, né? Quando eu fui fazer minha licença, eu fiz em São Paulo, e aí tinha o treinador da Sub-20 do Palmeiras, que é o Lucas, né? Ficamos amigos, enfim. Quando eu te falei que eu tinha feito a base do Juventude e tal, ele disse que eu era de Caxias, ele disse, o Juventude lá tem o Jonas, né? Que é o cara da base lá que coordena tudo. Tu vê como é que é, né? É uma referência hoje em todo o Brasil, né? Na categoria de base. Então eu tive muita sorte de ter tido esse nível de preparação, né? Que eu acho que isso faz muita diferença, né? E aí depois eu ainda tive outros ótimos treinadores, como o Plain é um cara que me ensinou muita parte tática, o professor Luizinho, né, que também foi comentarista da rádio, ele também foi treinador, ele trabalhava muito com a parte educacional, ele era um cara que lidava, ele foi o treinador quando a gente foi campeão gaúcho de sub-20, né, então a gente sempre aprende, né, cara? Sempre tem um treinador que tu vai aprender. O próprio Mano Menezes, na base, ele era o treinador em 98. Ele era o treinador do Sub-20 e eu era da Sub-17. Então, em alguns momentos, ele precisou de um lateral esquerdo para fazer uma pré-temporada para estar em São Paulo e eu participei com ele. Então, aprendi muito, né, com o Mano Menezes lá no início da carreira dele, né? Então, a gente acaba tirando um pouco de cada, como eu falo, né? 98 ele trabalhou no Guarani de Venâncio no início do ano e ele veio para o Juventude ser o treinador da Sub-20 do Juventude. É, do Guarani. Bem em frente aos portões de acesso, né? Sim. O Romero, seu Romero. É, tu, nós tínhamos uma equipe muito forte ali. Na época, tivemos um zagueiro depois que foi auxiliar dele, que era o Luiz Fernando. Tinha um zagueiro Macarini, que hoje está no Passo Fundo. Então, todos os atletas da época, eles acabaram rodando o interior todos. Então, tipo, foram atletas bem-sucedidos dentro do futebol gaúcho, né? Fizeram uma campanha muito boa. A gente teve uma turma bem legal. E como eu estava te falando, eu saí daí em 99. Então, esses treinadores foram os meus pilares, né, para isso aí. Mas isso não é garantia de sucesso, depende muito do que eu vou fazer,
com essas informações, né? Como é que eu vou transmitir isso para os meus atletas, enfim, as experiências que eu tive, eu acho que me ajudaram muito. E agora a gente está, como estava falando, né, numa situação muito boa, né, tipo de treinar uma equipe como o Brasil de Farroupilha na sub-20 que disputa hoje a primeira divisão da sub-20 que o Campeonato Gaúcho sub-20 sub-17 foi dividido em outra divisão, né? Então o Brasil está nessa primeira divisão que disputa Grêmio, Inter, Juventude, enfim, que é o ápice da categoria dentro do estado. E isso nos orgulha muito, né, de ter trabalhado e buscado a chegar a esse ponto. Claro que a gente sempre procura voos maiores, enfim, né? Daqui a pouco, futuramente, treinar o profissional, daqui a pouco buscar novos horizontes também, se aparecerem situações boas para nós. Mas o nosso grande foco agora é o estadual sub-20, né? Que ele começa final de agosto. Amanhã, se eu não me engano, deve ter o conselho técnico e é uma grande oportunidade para a gente demonstrar o nosso trabalho. Claro que a gente tem, os clubes do interior têm muita dificuldade, né? E então a gente vai com certeza ter dificuldades para perto de dupla Grenal, enfim, mas a gente pretende fazer uma boa competição. É, agora é o momento vamos dizer assim, de baixar a poeira, né? Analisar um pouquinho agora como é que foi a competição. A gente tem, como tu mesmo disse, essa Liga Serrana é da categoria sub-19 e a gente tem pelo menos 9 atletas que são sub-20, são o último ano e a gente não pode usar eles, todos eles juntos nessa competição. A gente acaba tendo que usar apenas 13, então é bom para essa competição para botar a rodar os meninos mais jovens, quem subiu da sub-17, quem está com um pouco menos de rodagem. E isso faz com que a gente consiga observar de repente utilizar eles, né, para ver quem conseguiu se destacar ou quem teve um bom desempenho para a gente utilizar no estadual, né? Que o estadual a régua sobe bastante, vamos dizer assim, né? Apesar da Liga Serrana ela ter ser sub-19, ela é um parâmetro em relação a os times que estão jogando. Se tu pegar a nossa chave, a gente tinha São José, que também disputa a Série A, Gramadense, Caxias, Novo Hamburgo, né? Então a gente tem várias equipes, né? Na outra chave ainda tem Esportivo, ainda tem é, o próprio Juventude, Aimoré. Então são equipes muito próximas do que a gente vai encontrar no estadual, né? Então a gente teve alguns bons resultados, principalmente no início da competição, quando a gente conseguiu ter um ritmo de treinamento muito bom, né? Então a gente liderou ela a primeira fase em alguns momentos no início da competição. Em virtude das chuvas e das enchentes, a gente teve um pouco de dificuldade para poder conseguir campo, tivemos que parar, a competição mesmo parou, a gente não tinha condições nenhuma de treinar, porque os campos estavam alagados, a gente não tinha nem como se deslocar, às vezes, até o campo, porque tinha caído barreira em alguns locais, né? E isso pesou contra as equipes que são da região, vamos dizer assim, né? Mas depois, quando com a retomada da competição, a competição seguiu,
classificamos, enfim, tivemos alguns destaques, alguns meninos até começaram a treinar com o profissional, devido a esses destaques, né, que foram pelo menos 4 ou 5 atletas que estavam treinando seguidamente com o profissional, que era o nosso goleiro Lorenzo. Nós tivemos também o Long, que estava treinando, o Foiato, que acabou entrando em alguns jogos, Deva também participou, os nossos meninos 04 praticamente todos treinaram pelo menos alguns dias com um profissional, e isso para eles ou para a própria instituição é bom, né? Tu ter a base tentando fornecer atletas para o pro profissional. Claro que esse é um trabalho difícil, não é tão simples quanto a gente pensa, pega, junta uma turma e bota no profissional, não é tão simples assim, porque senão tu acaba queimando. É, e tudo também depende da carência do clube no momento, né? Alguns momentos tu tem uma função que está mais carente, vamos supor, um lateral direito, um lateral esquerdo, ou um meia, um volante, enfim. E esse ano quem compôs por mais tempo o grupo foi o Foiato, né? Que é o Eduardo Foiato, um menino que já está há 2 anos no Brasil, então também a gente é um menino que está sempre bem dedicado dos treinos, é um menino que não tem boca para nada, vamos dizer assim, né? Aquele cara que baixa a cabeça e trabalha muito. E no final da competição ali participou de alguns jogos e estamos preparando ele agora para ele quando ele voltar para a gente trabalhar nessa competição sub-20 aí que é o gauchão. Então alguns meninos acabam descendo, né? Algumas meninas acabam descendo e a gente fortalece, né? Nós tínhamos hoje 5 atletas que treinavam praticamente direto com o profissional, né? Então esses 5 atletas eles devem participar da nossa preparação, né? Que ela retoma agora segunda-feira. Segunda-feira que vem retomam os treinos para preparação específica para o campeonato gaúcho, né? Da Sub-20. E ainda assim a gente tem algumas peças que devem chegar, né? Em alguns momentos aí que a gente está sempre em observação, o mercado está sempre sendo, vamos dizer assim, oferecido atletas de outros clubes. A gente sempre está observando essa própria Liga Serrana, a gente procura observar todos os atletas que podem nos ajudar ou que podem montar um grupo forte. A gente sempre tem que pensar na instituição acima de qualquer coisa e não no individual, né? Infelizmente, em alguns momentos, alguns meninos vão acabar saindo, outros vão voltar, outros não conseguiram desempenhar um papel bom aqui, daqui a pouco vão para outro clube e vão bem, ou o contrário, né? Daqui a pouco foi mais ou menos um clube, vem para cá e acaba se destacando. A gente tem alguns atletas que talvez possam voltar, que estavam no passado, que foram para outros clubes, mas esses clubes não vão disputar o gauchão da Série A1 e vão acabar retornando para disputar com a gente. Enfim, ainda temos mais uma semana praticamente para a gente definir alguns detalhes aí na montagem do grupo, que o nosso objetivo é aquela história, né? São 16 clubes, 2 chaves de 8, 2 desses clubes caem para a segunda divisão, para a A2, e 4 classificam, né? E a gente está, 4 de cada chave classifica. Então a gente vai em busca da classificação, mas claro, sempre tem que cuidar a questão do rebaixamento, que é uma situação que pode ocorrer dentro do clube, mas esse é um dos primeiros objetivos, mas a gente vai buscar os objetivos maiores, que é classificar e tentar ir o mais longe possível. Ah, na verdade, eu acho que ele está me perguntando da Sub-17 que começa agora no fim de semana, né? Porque no início do ano eu estava treinador da Sub-17 e da Sub-20. Então eu treinei os meninos da Sub-17, a gente fez uma bela preparação. E aí, quando a gente dividiu os horários, quando começou a Liga Serrana, eu fiquei só com a Sub-20 e o William Berlanda assumiu a Sub-17 agora, né? Então que a estreia é no sábado agora contra
contra o Esportivo lá em Bento. Eu pretendo acompanhar esse jogo, porque para nós é importante termos atletas também da sub-17 jogando com a gente, ou treinando, ou sendo observados, né? E a gente, por exemplo, nesse final de semana que a gente fez o último mata-mata aí na Liga Serrana, a gente jogou com o menino da sub-17, lateral direito, a gente estava sem o nosso lateral, estava suspenso, e um dos meninos da sub-17 saiu como titular na sub-20. Então é bom para eles também saberem que tem essa possibilidade, né? Fazer uma carreira dentro do próprio clube. Joga sub-17, no outro ano, daqui a pouco já está na sub-20, visando o profissional, né? Então, pelo que eu converso com ele ali, eles estão bem preparados, todos os amistosos, eu acompanhei vários, eles estão com o time bem montado. Eu acho que ela tem uma perspectiva bem boa aí para o final de semana. Sim. Isso, exatamente, exatamente. A gente ele tem que cuidar muito deles, né? Porque, que nem tu falou, muitos deles estão fora de casa, às vezes há 3, 4, 6 meses. Nós temos um menino ali que ele é do Mato Grosso do Sul, então ele realmente não consegue ir para casa toda hora, né? Quem é de Porto Alegre, quem é da região, eu sou aqui de Santa Maria, é um dois, tu tá em casa, né? Mas tem alguns meninos que são de longe. E realmente é difícil de lidar com eles assim sem ser quase um pai para eles, né? Tu tem que tentar entender a cabeça deles, essa distância que eles estão, se alguma coisa acontece, tu vê que eles estão mais cabisbaixo, tentar perguntar ou buscar isso, né? Buscar o motivo que ele está cabisbaixo. Algum momento ele vai ter que, de repente, ir passar um período de uma semana, duas em casa e voltar com as baterias recarregadas, né? Que a gente sabe que esse momento também é necessário. A gente sabe que a distância da família, a distância de casa, ela também pode ser uma interferência dentro do desempenho, tanto dentro de campo, nos jogos, quanto nos treinamentos. E a gente procura trazer eles para o nosso lado, assim, né? Procurar conhecer o lado individual de cada um. A gente tem todos os atletas ali, a gente conhece praticamente todas as cidades de onde que são, a gente tem tudo catalogado, né, para a gente poder entender de que cidade que é, qual é que tá, como é que está acontecendo, o que acontece dentro da família dele, se ele precisa de alguma ajuda, né, porque realmente eles estão ali em busca de um sonho, e a gente sabe que a gente faz parte disso, né? Às vezes até é difícil da gente falar para algum atleta que naquele momento ele não vai ser usado, que ele não vai ser utilizado naquele período de treinamentos, porque
a gente está mexendo com o sonho de uma pessoa, né? E isso é uma das coisas mais difíceis para a gente, é na hora que tu tem que liberar um atleta que de repente ele não vai desempenhar aquele papel que tu precisa dele dentro de campo. Mas como a gente está num nível competitivo, a gente precisa às vezes fazer algumas escolhas, né? E infelizmente algumas escolhas elas acabam doendo mais na gente do que a gente imagina, do que as pessoas de fora imaginam, né? É bem difícil para a gente fazer lidar com isso. Não, eu joguei contra, eu conheço os meninos que cuidam, né? O Júnior, enfim, o pessoal que está sempre ali. A gente fez alguns amistosos, algumas vezes a gente se encontra aí nos jogos da região. Era digital. Hoje em dia, é aquelas coisas, né? Existe um conflito de gerações agora, né? A minha geração, ela foi treinada por treinadores muito mais, vamos dizer assim, que usavam o grito, tinham um respeito do grupo, se o cara falava, todo mundo baixava a orelha. Se proibia alguma coisa, o pessoal que andava fora da linha acabava tendo problemas, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, a gente tem que conseguir, eu pelo menos procuro, não ser aquela linha dura extrema que se usava antigamente, né? Que é, corta o celular, bota o celular aqui na caixinha, ninguém mais usa o celular, não sei o quê. Mas eu procuro deixar alguns limites, né? Porque eu acho que os limites são importantes, né? Eu não tenho hoje como tirar o celular do atleta porque ele ouve música o tempo todo, toda hora com fone de ouvido. A gente até gostaria que eles tivessem menos com o fone para poder conversar com o colega do lado. E é alguma das coisas que a gente pede para eles, que em alguns momentos eles evitem o uso do celular, que eles diminuam a situação individual, até porque o nosso esporte é coletivo, né? Eles precisam estar mais conectados, mas a gente acaba tendo que trazer a tecnologia para o nosso lado. Por exemplo, hoje a gente tem o grupo de WhatsApp para tudo quanto é coisa, né? Para o churrasco, para a família, para o tio, para os primos, enfim. E a gente acaba tendo que aderir a isso também, né? A gente tem o grupo de recados, vamos dizer assim, da categoria, e eu tenho um grupo específico só para a era digital, vamos dizer assim, né? Que eu acabo fazendo os vídeos técnicos e tal, aliás, táticos de treinamento, de posicionamento de bola parada, vídeos curtos, de 10, 20 segundos, enfim. E eu envio nesse grupo específico para que eles visualizem isso também no celular. Já que eles estão o tempo todo com o celular, vamos tentar tirar proveito disso, né? Mas eu gostaria que eles usassem menos. Realmente, eu, por mim, tiraria um pouco o celular dele. Mas hoje, cara, é quase impossível, né? Eles
eles já, eles já nascem com o celular, né, vamos dizer assim, né? Se tu olhar as crianças lá, 2, 3 anos, já estão passando o dedo na tela, assim, eles nem sabem o que estão passando o dedo na tela. Então é difícil de tu tirar isso deles. Mas eu também não procuro colocar demais, muita informação, porque às vezes o simples é o mais eficiente. Né? Então não adianta tu encher de vídeos caros e falar mil coisas que o cara vai. Né? Chega uma hora que ele não vai mais nem ver os vídeos. Então a gente tem essas situações que a gente procura trazer para o nosso lado, mas realmente não é uma situação fácil achar o ponto de equilíbrio. Né? Eu sempre falo para eles que o importante é a gente conseguir equilibrar a maioria das coisas na vida da gente. Tu não precisa deixar. Eu sempre digo para eles: tu vai ter tempo para tudo, né? Tu tem tempo para tudo. Ah, tem algum momento da semana que tu vai ter 3 jogos na semana, é o momento de ficar quieto, sossegado, treinar bem e tal. Ah, vai querer um dia ir no churrasco com a turma? Deixa, tem dia certo para isso. Né? Então, mesmo na categoria de base, a gente já tem que mostrar para eles que o ideal, como eles vivem do corpo deles, e cada dia o futebol está mais físico, né? Cada dia o futebol tá mais, exige mais da parte física do atleta, então quanto menos ele se cuidar, mais dificuldade ele vai ter. E isso a gente tenta mostrar para eles nesse sentido, que hoje em dia não tem mais espaço para o jogador. Hoje em dia só tem para o atleta profissional. O cara que não for atleta profissional, que não conseguir fazer com que a vida dele seja voltada para isso profissionalmente, ele vai ter muita dificuldade. Né? Mesmo tendo muita qualidade, às vezes a gente vê atletas com muita qualidade, mas se ele não tiver disposto a pagar o preço pelo processo, ele não vai atingir o propósito que é, de repente, ser um grande jogador de futebol. O menino o Adrian estava com nós ali até esses dias, foi bem cuidado, vamos dizer assim, né? Bem exigido também com os nossos preparadores de goleiros, né? Tanto o Jonathan Cachoeira quanto o Bassani, que até o ano passado ele era atleta e resolveu trocar, que também para eles é difícil, né? Decidir isso. Pô, era o último ano dele e ele acabou não jogando muito ano passado. Ele passou na faculdade lá de educação física e resolveu virar de trocar de área já, né? Já está como preparador de estagiário na preparação de goleiros ali do clube. Isso é legal também de ver da parte dele, sabe? Ter assumido essa bronca, porque é difícil tu assumir essa bronca. Ah, vamos, eu tenho que seguir essa linha porque eu acho que vai ser melhor para mim. E o Adrian foi treinado por eles ali, foi bem lapidado. E que bom que ele está se sentindo bem lá e desejamos sorte para ele. Lembro muito bem desse jogo. Na verdade, nesse ano aí, nesse jogo eu não estava, porque ele estava suspenso, mas eu me lembro muito bem desse jogo. A gente teve. Foi um jogo épico, né, na época, porque que nem ele falou ali, expulsão de tudo quanto é lado, confusão, e na época para dar confusão era muito mais fácil, né? Não tinha tanta TV, não tinha tanta filmagem, não tinha VAR para dedurar, enfim, a confusão pegava mesmo, assim. Nossa, foi uma época aí que o Gauchão, ele. Até se, para quem está acompanhando a divisão de acesso e viu o último jogo do Veranópolis, por exemplo, o jogo parecia das antigas, né? Porque a água estava virada, virou barro só o jogo da equipe e parecia naquela época. Na época não tinha. Na época esse campo do São José não era sintético, né? Ele era grama natural. Então a gente acabava, vamos dizer assim, virando lodo em alguns momentos, assim, nesses jogos de pegada aí de competição anterior.
Ah, com certeza bate, né. Mas assim, o que que eu posso te dizer? Isso normalmente quando tu vai buscar um atleta na categoria de base, assim, ou ele está complementando o teu a categoria menor que a tua, é porque ele já tem algum destaque, né. E aí uma das primeiras coisas que eu falo, eu chamo eles, para conversar mais no particular, assim, fora do grupo, e mostro para eles que eles estão ali justamente pelo desempenho deles, né, que eles já fizeram um bom desempenho na categoria inferior e que eles estão ali porque eles, têm a nossa confiança, que não importa o que acontecer, de repente, se ele for treinar uma semana ou 2 dias ou jogar um jogo, depois se ele voltar para a categoria dele, ele não precisa se preocupar que a gente está sempre observando, mas quando ele chega realmente na categoria superior, alguns acabam interpretando de uma maneira, vamos dizer assim: "Pô, será que eu não vou perder meu posto aqui? Será que esse cara não vai me atrapalhar?". E aí a gente tenta, eh, proteger, não digo proteger, mas enturmar esse menino da melhor maneira possível, né. Porque antigamente era muito pior, hoje o bullying, vamos dizer assim, né, ele acaba sendo um pouquinho menor, né, e tal, mas antigamente tu tinha que levar café para os caras, tu tinha que limpar a chuteira dos caras quando a gente subia profissional, e isso era mais do que normal, assim, tu fazer esse tipo de coisa, porque, era uma maneira dele se sentir do cara mais velho se mostrar que era ele que mandava, né. Hoje já é um pouco diferente, os caras aceitam um pouco melhor, porque eles também já foram os primeiros anos, né, vamos dizer assim, ou subiram, treinaram com a categoria superior, e a gente consegue lidar um pouco melhor com esse tipo de coisa, mas ainda assim existe essas situações. E quando a gente consegue captar isso, porque o grande problema é tu conseguir visualizar e captar o momento dessas situações, né? Porque o treinador, ele normalmente é o último a saber de algumas situações, né? Porque o pessoal não fala, o pessoal tem medo. Então, quando tu tem um auxiliar, o preparador físico, ele também é o cara que tem mais contato. Então ele acaba conseguindo visualizar mais coisas. Os caras têm medo do treinador, né? Pô, vou falar com o treinador, ele vai achar ruim, depois vai me xingar, vai me tirar do time. Então, realmente, a gente acaba tendo que ter um cuidado maior, uma observação mais pericial, assim, né? Tentar visualizar uma coisa mais de investigador mesmo. Mas hoje em dia é menor, assim, essa situação de não querer que o cara venha para o teu lado, né? Tanto que hoje, por exemplo, esses últimos jogos aí, a gente vem treinando com o Júlio, o Júlio César, que é um menino da Sub-17, como eu falei, ele participou dos jogos da Sub-20, né? Nós tínhamos um atleta fora, enfim. Claro, eu poderia ter pegado um outro de outra posição colocado ali, mas o desempenho dele na Sub-17 credenciava ele para jogar, né? Então, é um menino que naquele momento, como a equipe precisou, ele foi solicitado e ficou tranquilo. Não tivemos problema com isso, mas assim, como eu te falei, às vezes a gente não consegue captar 110% das coisas, uma ou outra coisinha escapa, mas no geral a gente consegue visualizar a maioria e consegue lidar bem com isso. Assim, o pessoal tá mais tranquilo com essa situação de quando vem um mais novo, assim, tentar tomar o lugar deles, vamos dizer assim. Ah, eu acho que sim. O que que eu falo para eles sempre, né? Que no futebol, principalmente, a gente está sendo avaliado diariamente, né? E não só dentro de campo, às vezes fora de campo, a atitude de tu ajudar em algum momento, de uma situação que o clube precisa, ou que tem que carregar a bola, tem que carregar a rede, tem que carregar a água, enfim, essas situações também são observadas. E principalmente dentro de campo, a gente acaba colocando eles em observação o tempo todo. Às vezes é para eles estão fazendo um físico, a gente está de olho neles. E o que, que acontece nesse momento? A gente acaba repassando para eles que daqui a pouco, se em algum momento algum atleta perder a posição, mesmo o mais velho para o mais novo, isso não é definitivo. Né? A gente procura mostrar para eles que basta eles trabalharem e mostrarem no treinamento que eles estão aptos a serem titular novamente, ou ser uma opção
novamente eles vão voltar a jogar. Então é uma coisa que a gente procura botar na cabeça deles, que não necessariamente porque entrou alguém no grupo, na posição deles que chegou, que eles vão estar escanteados, que eles vão ter medo. Não, eles precisam manter o nível de atuação e tentar evoluir diariamente. E aí sim, com essa evolução diária, ninguém vai tomar o lugar deles do nada, né? Alguma coisa, com certeza, eles vão ter que estar fazendo diariamente para a gente poder colocar eles de novo no time e isso acaba se tornando um pouco mais fácil, né? Quando eles entendem esse processo que se o desempenho deles não cair, eles não vão perder espaço, eles conseguem se sentir confiantes, né? A gente passa a confiança para eles e aí aí a vida segue, vamos dizer assim, para eles, eles conseguem relaxar um pouco mais. Não, realmente, cara, eu ia falar que o Adri era de Rosário, até teve alguns dias que ele treinou com o profissional também, com o Cachoeira, né, porque nesse momento a gente procura fazer isso, de vez em quando, botar um jogador lá treinar com o profissional, treinar com um bom profissional, vamos dizer assim, né, que o Cachoeira às vezes treinava lá com eles. Teve um momento que ele treinou até com o Felipe Francischini, que foi o outro treinador, treinou com o Betinho, aí treinou com nós, então a gente estava sempre revezando para tentar colocar eles, né, no caso, em condições melhores e de aprendizado, né? Porque o importante agora nessa fase é que eles aprendam bem. O nosso grande objetivo é formar, além de atletas, cidadãos. Então a gente mostra para eles o caminho e o que eles têm que fazer para a vida deles. E que isso sirva para o futebol também, né? Então, que bom que a gente conseguiu ajudar ele aí e tá feliz nessa nova caminhada que ele vai ter. O que está acontecendo? A gente percebe essa mudança, principalmente em relação à minha geração, né? A geração dos atletas que subiram nos anos 2000, dos anos 2010 já começou essa mudança e agora, principalmente, cada vez mais, né? 2010, principalmente com o período de Neymar e Ganso, aquela turma que explodiu muito cedo, né? Porque senão nós tínhamos visto isso raríssimas vezes com o Pelé, com o Ronaldo Fenômeno, com o Fred, com pouquíssimos jogadores. De um tempo para cá, cada vez eles estão mais cedo no profissional, né? Porque o futebol ele virou um mercado, né? Ele sempre foi trabalhado como negócio, mas cada vez mais a venda de jogadores ela passa a ser importante no caixa do clube. Então eu percebo que os clubes estão tendo que pular etapas, principalmente os jogadores, né? Os atletas de base ali com 17, 16, 17, eles já estão pulando etapas, já estão titular na 20 para daqui a pouco ser titular no profissional. E aí estão tendo que resolver os problemas que nem eles conseguem resolver individualmente, né? Então, isso é algumas etapas que a gente está queimando, pensando somente no bem-estar financeiro do clube. Mas, em alguns momentos, eu acho que isso poderia ter um tempinho maior, vamos dizer, de categoria de base, para o menino, vamos dizer assim, passar por todas as etapas, não chegar no profissional com uma deficiência básica de passe, com uma deficiência básica de domínio, porque às vezes eles colocam um atleta que está lá porque ele tem muita força, muita velocidade, tem um drible bom, mas ele não consegue finalizar porque ele treinou muito pouco finalização na categoria de base dele, ou não consegue dar um passe com a perna que não é a dominante, porque ele não conseguiu fazer isso na categoria de base. Ele teve que pular essas etapas e já ir resolver jogo pro profissional. Eu acho que isso está pesando um pouquinho na formação dos nossos atletas de hoje. A gente não está conseguindo treinar eles da maneira mais ideal possível para que eles cheguem prontos profissional.
né? Alguns clubes ainda têm uma política de colocar os atletas, mas desde que não queime os atletas, é importante trabalhar com a base, colocar eles jogar. Mas alguns clubes não, eles colocam, quando o clube precisa, eles colocam mesmo com 17, 18 anos, mesmo que o menino não esteja pronto. Isso às vezes queima uma etapa, pode queimar uma carreira do menino, porque está exagerando então, vamos dizer assim, está muito precoce, né, o acesso ao profissional, né? Porque logo eles estão ganhando salário, não, estão tendo contratos altos, os clubes não, nós estamos gastando com esse menino, ele tem que jogar e tem que ser vendido. Acaba acontecendo de pular muitas etapas. Isso eu acho que é uma parte prejudicial da formação dos atletas hoje. O futebol, se tu olhar a seleção argentina, os últimos é, põe ali 4 anos, né? Que a gente pega desde a Copa América de 2021 em diante, que ele vem acumulando títulos, né? Eles estão com uma geração vencedora desde as categorias de base. Se eu não me engano, em 2019 para cá, eles foram campeões, ou 2017 para cá, eles foram campeões sub-17, campeão mundial sub-17, campeões mundiais sub-20. Então, eles estão formando uma geração vencedora que está mesclando bem no profissional com atletas experientes, com Messi, Di Maria, que a gente consegue visualizar nomes mais fortes, né? Otamendi, enfim, jogadores que já têm uma certa rodagem e estão fazendo essa transição, vamos dizer assim, desses atletas mais velhos para os atletas mais jovens, uma mescla interessante que está dando resultado. Aí eles já estão mentalmente mais calejados, já conseguem suportar melhor a pressão de estar numa seleção grande, mas eles não vão ter tanta pressão porque eles têm grandes jogadores que aconteceu alguma coisa errada, eles conseguem suportar com o Messi, com o Di Maria, com os jogadores mais vamos dizer assim, carimba, né, tarimba, com uma rodagem, uma quilometragem de jogos e de títulos maior. Isso eu acho que para eles está sendo muito importante. O Brasil ainda se perdeu um pouquinho já nesse momento, né? A gente percebe que a CBF hoje está fazendo um movimento para, como eu te falei, das licenças, né, da CBF, enfim, licença C, licença B, licença A e a Pro agora, que é a mais alto nível que tem das licenças, eles estão procurando padronizar algumas coisas para que todos os treinadores de categoria de base tenham pelo menos uma linha de atuação e que a gente consiga formar uma geração para substituir a geração que vinha jogando, né? Porque já a gente percebeu que nessa própria Copa América nós tínhamos poucos jogadores mais velhos, vamos dizer assim, né? Tinha uma seleção com muitos jogadores com pouca minutagem de seleção. E isso pode ter pesado, de repente, numa situação de competição, na hora que tem que competir contra uruguaios, contra equipes que estão mais calejadas, a própria Argentina, né, que tu vê que está aí há 2, 3 anos já no ápice da sua qualidade técnica e, por que não, da qualidade de vencedor. É, isso acontece, como eu te falei, né? Se tu olhar, eu não vou recordar agora quais foram os anos, tá? Mas não faz muito tempo que a geração da Argentina ela vem sendo campeã sul-americana, da sub-17, sub-20, e teve alguns títulos mundiais sub-17, sub-20, e que foram gerações que estão agora, vamos dizer assim, maturadas o suficiente para ir para uma Copa do Mundo, mesmo com dificuldades, ir lá e buscar um título e daqui a pouco buscar um bicampeonato de Copa América, sabe? Então, isso a gente percebe que a geração que ela consegue ser bem trabalhada, ela vai dar frutos, como essa que ele está falando ali de 2008,
Alguns anos depois, ela vem sendo trabalhada, calejada e foi lá ser campeã mundial, que é, cara, campeã mundial é algo raríssimo, é muito difícil ser campeão mundial, né? Ainda mais com a disparidade financeira que existe entre as equipes sul-americanas e as equipes europeias, né? É muito difícil ser campeão mundial. E a Argentina está conseguindo quebrar pouco essa escrita, mesmo com toda essa dificuldade financeira em relação a essa disparidade em relação às equipes europeias, mas a gente sempre diz, né, que principalmente ali no campo, são 11 contra 11 e é dentro das quatro linhas que se resolvem as coisas, né? Por mais que a gente teve um exemplo agora de Inter e Juventude, né, que são folhas totalmente diferentes e o Juventude conseguiu dentro de campo suportar e passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Olha, na verdade é o conjunto, né? A gente procura, não adianta o jogador ser técnico, mas que ele não suporte uma marcação, por exemplo. Ele tem que ter força. Não necessariamente, eu sempre digo para os meus atletas, tu não necessariamente tem que ser grande, tem que ser forte. Tem que suportar uma marcação, ou tu tem que ser rápido, veloz o suficiente para sair dessa marcação. Né? A gente pode olhar hoje o Modric, pega atletas que eles são é, miúdos, vamos dizer assim, eles não são grandes, fisicamente eles não vão para o confronto, mas eles estão jogando em altíssimo nível com 37, 38 anos. Isso são situações que a gente vê dependendo muito do atleta. Por quê? Porque ele tem uma base forte, ele tem uma musculatura forte, ele sabe usar o corpo quando precisa, sabe sair da marcação quando precisa, usar essa velocidade. E com certeza são atletas que se cuidam muito, né? Então, às vezes a gente observa muito a parte técnica, porque o futebol ele depende muito da parte técnica, mas é uma série de valências que são observadas, né? Tu tem que ter, para alguma posição, tu tem que ser veloz, alguma posição tu tem que ter um pouco mais de impulsão, alguma posição tu tem que ter deslocamento rápido, tu tem que marcar forte, ter um bate e volta de marcação curta, rápido. Então, tudo vai depender do conjunto, né? A gente não olha só a parte técnica ou só a parte física, né? Tem que ser um agregado de situações que a gente faz vamos dizer assim, uma média geral, e aí a gente, dependendo do que tem no grupo, enfim, todas as situações, que às vezes tu tem três atletas já naquela posição, o cara chega é muito bom, mas os teus atletas que tem ali já também são muito bons, então ele não é aprovado. E aí mas só olhou a parte que o cara era maior que eu. Não, não necessariamente é porque era maior que tu. É porque aquele momento não era para ser naquele clube, né? Mas a gente observa sempre o conjunto, tá? Dificilmente tu vai observar um jogador só pela parte técnica, ou só pela parte física, só pela velocidade, só pela impulsão, enfim. A gente acaba observando pelo conjunto, né? Tu sabe que hoje eu percebo que já há um movimento para que esses jogos com o streaming, né? Com a internet, com o YouTube, enfim, com as transmissões via streaming, a gente percebe que isso está ocorrendo numa proporção maior do que era. Mas eu acho que ainda daria para ser mais, né? A gente poderia conseguir valorizar, porque não é só a transmissão que é importante. Às vezes, o próprio atleta se ver jogando depois numa filmagem faz muita diferença para ele analisar o próprio desempenho. E de repente ele diz, pô, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso fazer mais rápido, aqui eu posso, né, posso segurar um pouquinho mais. E essas análises, elas são muito importantes. E às vezes tu faz vamos dizer assim, uma análise mental do jogo que ela não condiz tanto com a realidade quando tu vai ver no vídeo, né? Então, eu acho que essas transmissões, quanto mais elas puderem é, aumentar ou difundir, seria perfeito para as categorias de base, porque elas realmente vão mostrar
o que o atleta tem de bom, o que ele pode melhorar, mas desde que eles não esqueçam que é dentro de campo que eles têm que melhorar, e não só montar o DVD e distribuir, olha como eu jogo bem ali com os melhores momentos. Não, não. O foco deles é realmente desempenhar melhor para quando eles estão, vamos dizer assim, dentro do campo, focados naquele negócio que é o futebol, que é o que eles têm que fazer dentro de campo, né? Mas eu acho que realmente tá evoluindo, mas daria para evoluir um pouco mais e a gente transmitir. Quanto mais jogos tiver da categoria de base, mais fácil visualização tem para os treinadores observar os atletas. Eu acho que isso é bem importante que cresça. Eu acho bem interessante isso. Ah, que bom. Foi um menino que chegou esse ano ali com nós, né, o Lorenzo, e a gente procurou. Na verdade, a gente não trata ninguém diferente, né? A gente procura sempre tratar todos iguais, né? Tanto que os dois meninos, né? Tanto o Adrian quanto o Lorenzo aí que puderam comentar, essa é a ideia, que eles se saiam dali melhores, evoluindo tanto como atletas, como pessoas, que eles entendam que o futebol ele não é só dentro das quatro linhas, ele é principalmente das quatro linhas, mas o extracampo é muito importante. E que bom que eles estão conseguindo evoluir e se sentindo bem aí quando vêm visitar o nosso grupo. Lembro, lembro. Normalmente era em dezembro mesmo. Tinha uma Copa bem legal, era um campeonato bem bom, assim, preparava. Claro que nem todos os clubes que participavam dessa Copa, eles jogavam a Copa São Paulo, mas realmente era importante esses jogos porque te mantinham ativos, né? Porque o atleta hoje, por exemplo, se tu pega uma dificuldade que a gente tem hoje, tu pega esse ano, para quem não jogou essa Liga Serrana, por exemplo, um clube que não jogou a Liga Serrana, e ele está no estadual, o estadual ele tem, se tu não classificar para a segunda fase, ele tem 7 jogos. Tu imagina para um atleta, último ano ou penúltimo ano de categoria de base, pronto, prestes a chegar no profissional, e em um ano inteiro, 365 dias num ano, ele jogar apenas 7 jogos. Isso é muito ruim. Ele passa lá 2 meses do ano inteiro jogando competições, jogos bons, né, com um nível alto de competição, e depois não tem mais jogo de competição nível alto, né? Então isso eu acho que é uma situação que deveria ser revista, né? Ou pelo menos botar turno e retorno no gauchão, era uma situação que a gente pretende sugerir, porque aí tu tem pelo menos 14 jogos, já dá 4, 5 meses, dá praticamente um semestre entre treinamento, amistosos e os jogos, tu já consegue pelo menos 6 meses bem treinados e jogados por um atleta de base, né? Então tu acaba tendo mais número de jogos, porque hoje a gente considera muito poucos jogos oficiais, assim, jogos bons, jogos grandes, que vão dar minutagem para esses meninos chegarem no profissional preparados. A gente acaba tendo dificuldade de preparar eles no jogo, porque assim existe muita diferença entre o treinamento e o jogo, né? O treinamento tu prepara, enfim, tu deixa eles lapidados, mas o jogo é que vai te calejar, o mental do jogo é diferente. Tem a torcida, tem o árbitro, tem a equipe adversária, é muito diferente. Tu não consegue parar o jogo para mostrar o que está errado, né? Então é só o jogo que vai dar, é só o jogo que vai dar essa minutagem, né? É, eu também acho que é importante. Claro, nosso estado ele tem uma dificuldade logística também, né? Mas a Santa Catarina também tem, porque tu pega a Chapecoense e vai para jogar lá em Criciúma, vai ter uma dificuldade enorme para chegar, mas é uma situação importante para os atletas, entende? De repente regionalizar, como eles fizeram há alguns anos, ok? Mas importante é que tenha jogo, porque é o jogo que vai calejar e preparar esses meninos para o profissional. Então, eu acho que turno e retorno era uma situação interessante. É claro que isso demanda dinheiro, o clube acaba sofrendo, às vezes, um pouquinho, porque
ida e volta, às vezes tu vai viajar para Ijuí, aí depois tem que ir jogar Pelotas, enfim, custa dinheiro, mas eu acho que é um belo investimento nos meninos que daqui a pouco lá na frente tu consegue, em vez de ter que pagar um salário para um jogador de fora muito alto, tu consegue suprir uma necessidade com o menino da base que já teve minutagem. Eu não. Sim. O custo é maior, mas o que que acontece hoje? A gente percebe alguns clubes que eles têm times, vamos dizer assim, de transição, times de escola e o time de competição. E o clube ele é gerido por isso. Ele tem que ter a parte que sustenta o clube, vamos dizer assim, que acaba tendo gerando receita, com patrocínios, com daqui a pouco uma escolinha com mensalidade, um programa social num bairro que vai trazer situações interessantes financeiras para o clube, para poder sustentar esse calendário um pouco maior. Dá um pouco mais de trabalho, dá, mas eu acho que para a geração, se tu tiver 2 meses, 3 meses de competição no ano e os outros 9 meses o menino ficar na rua ou ficar em casa no sofá, eu acho que vale o esforço tanto dos pais, tanto da empresa, quanto do poder público, ou das entidades, né, que organizam o futebol, de repente até em ajudar um pouco os próprios clubes com a parte financeira, eu acho que vale o esforço que vai ser muito benéfico para essa geração. Acho importantíssimo. Eu fui a Lajeado esses dias fazer um jogo beneficente, e a gente conversou muito com o Alexandre Seben, que é um dos fundadores da Ali Lajeado, né? Ele trabalhou no Juventude. É isso mesmo. Ele trabalhou no Juventude muitos anos, quando era da categoria de base, estava subindo profissional. Então a gente tem um contato bem legal, assim. Ele chamou nós para fazer um jogo beneficente devido a essas enchentes que teve lá na região. E ele estava comentando justamente isso, sabe? A gente via que a organização deles era muito boa, eles têm uma base muito boa também na busca por competições e é difícil fazer futebol, é muito difícil, porque tudo gera custo, né? Tu tem o dinheiro, tem investimento, tem estrutura para bancar, mas é recompensador, porque, por exemplo, ele colocou agora um atleta no, se eu não me engano, no Porto, é Luan o nome dele. Menino com 19 anos, fez uma competição fora de série, foi visualizado, passou um período lá, foi lá para Portugal. Então é isso, ó, é um investimento que às vezes parece que não tem retorno, mas é para tirar esses meninos da rua e colocar eles jogar e daqui a pouco vislumbrar eles bem num outro país é gratificante para a gente. Adriano Zene, são dois caras fortes. O próprio Cachoeira, né? Nós podemos falar, o Jean agora que estava no profissional, vai passar a nos ajudar aí na categoria de base, tentar fazer um elo aí entre o profissional e a base. Então é um cara que também tem muito conhecimento de futebol, é um cara muito para frente, tem um bom contato, então é um cara que merece um abraço. Nós podemos pegar também o pessoal da tia da cozinha lá, que está sempre juntando, fazendo almoço para as meninas, para os meninos, para as meninas do futebol feminino.
Agradecer. É, é, o Léo também é outro menino. O Léo é outro menino, né? É verdade, cara. A gente agradece muito elas, porque elas que mantêm o clube em pé, vamos dizer assim, né? Sem elas, a gente acaba sofrendo bastante aí, né? Ah, tem a Bianca, o Miyagi é outro cara que também está sempre com nós ali, sempre que pode ele ajuda, né? Até mandar um abraço para ele aí, porque ele também às vezes passa por uns problemas de saúde, mas a gente está sempre com ele, sempre trazendo ele para o nosso lado aí, porque é um cara de bom coração aí. Vamos também lembrar dele, da Bianca, são pessoas que estão sempre com a gente, o pessoal da Sub-17, né? O próprio William, treinador, desejar boa sorte para ele, que vai começar agora a competição no sábado, até amanhã, se não me engano, eles têm jogo da Altos da Serra, e aí a gente está também sempre acompanhando. É mais ou menos isso, né? A princípio, o Campeonato Gaúcho, o Gauchão agora começa no segundo semestre, então ela deve se representar, eu acho que o mês que vem, então elas já vão começar a preparação, e aí faz o campeonato deles tem uma forma diferente, né? Eles fazem um campeonato é, entre os clubes do interior primeiro, aí seleciona quatro equipes, aí depois entra a Grêmio e Inter, e aí sim vamos dizer, a fase final da competição é com Grêmio e Inter e quatro clubes do interior. Fica uma turma boa aí. A Sub-20, se eu não me engano, a 1 é amanhã, tá? Eu tenho quase certeza, eu não estou com as anotações aqui, mas eu tenho a impressão que é amanhã do Sub-20 a 1 e a 2 é um pouco mais adiante, alguns dias mais para frente, ela começa um pouco depois. Não, agradecer também essa oportunidade, né, que falar um pouquinho da gente, do que a gente fez dentro do futebol, a gente sempre procura se orgulhar e passar o máximo que a gente tem de coisas boas que a gente aprendeu. Isso é importante, esses momentos, até para deixar, por exemplo, os pais que acompanham às vezes a gente aqui, deixar eles tranquilos que a gente está sempre tentando fazer o melhor para os atletas. Como eu sempre digo, na hora que eu vou divulgar a lista de convocados, a pior parte para nós é essa. É a hora de convocar os 11 titulares, os reservas e ter que deixar gente fora do jogo. Essa é a pior parte, né? Mas, enfim, faz parte do nosso negócio, do nosso processo, do processo de aprendizagem para eles, que às vezes os atletas é uma geração que não aprendeu muito o que é o não, o que é o limite, então a gente tem que às vezes mostrar para eles, olha, nem sempre tu vai ganhar, às vezes tu vai perder, então tu vai ter que saber lidar com a derrota. Isso é uma coisa que eu procuro mostrar sempre para eles, que nem sempre quando tu perde tá tudo errado, porque às vezes acontece isso, né? Principalmente o torcedor ou o diretor mais fanático, ele acaba quando perde, não, mas ninguém presta, manda todo mundo embora. Ou quando ganha, é tudo craque. Então, nem quando ganha está tudo certo, e nem quando perde está tudo errado. A gente tem que tentar achar o meio termo aí, analisar, saber por que perdeu. Eu tenho algumas convicções, tinha treinadores que me falavam isso, e isso é uma coisa que eu analiso sempre pós-jogo. Por que aconteceu isso? Por que tu perdeu? Ou por que tu ganhou? Ou o que deu de errado mesmo ganhando ou perdendo? Essas análises assim a gente procura fazer e gostaria de passar para os pais que eles fiquem tranquilos que a gente procura tratar os meninos da melhor maneira possível. Beleza, obrigado. Obrigado, eu agradeço.
Beleza. Te agradeço.